Nossa culinária hoje é em formato especial, sobre temperos naturais e ervas aromáticas. Teremos duas partes. Na primeira parte, vocês aprenderão a escolher esses alimentos e suas propriedades. Já na segunda, vamos colocar a mão na massa e aprender o tomate seco, o azeite picante e também o gelinho de temperos naturais. Para essa primeira parte, quem nos ajudará será a engenheira de alimentos Fabiane Câmara. Muito obrigada por estar aqui, Fabiane. É um prazer estar aqui com vocês, Aline. E nós vamos começar pelo alho. O alho possui mais de 30 substâncias funcionais e tem um papel muito relevante na redução do mau colesterol e no controle da pressão arterial. E para a gente escolher, como faz? Então, para começar, Aline, nós vamos explicar que nós temos dois grandes grupos varietais de alho, o alho roxo e o alho branco. O alho roxo é o alho nacional e o alho branco, ele é importado, chinês ou argentino derivado de semente chinesa. O alho roxo, ele possui o maior poder de condimentação, ou seja, um maior poder de tempero. É cerca de 5 vezes maior do que o alho branco. Dicas de compra. Não tem problema a gente comprar o alho sem ter essa película externa, que a gente chama de catáfilo. Você pode comprar ele tanto com catáfilo quanto sem o catáfilo, não existe problema. Mesmo faltando alguns bulbos, ou seja, alguns dentes de alho, como por exemplo aqui, também não tem problema a gente comprar. Tá? Tem problema a gente comprar o alho já xoxo, passado, deteriorado, com fungos, aí sim teria problema na hora da compra. Lembrando que no dia a dia você deve picar o alho ou esmagar e antes de refogá-lo aguardar 10 minutos. Por quê? Nesse período, as substâncias funcionais que vão ter benefícios para a sua saúde, elas vão se converter na sua forma ativa. Então pique, aguarde 10 minutos e depois refogue ou coloque no forno como você quiser, porque as substâncias já estão ativas. O alho poró tem as mesmas propriedades do alho e da cebola, porém mais suaves. Ele tem efeito diurético e anti-inflamatório. E na hora da compra? Então, na hora da compra, nós temos que observar nessa parte branca, que é geralmente a parte que nós utilizamos nos preparos culinários, ela estar fresquinha, estar com a sensação de que você olhar que ela está crocante e principalmente bem aderida aqui. Essa parte, que a gente geralmente corta e descarta, pode ser utilizada em molhos e outros tipos de preparos de caldos. Porque também tem substâncias funcionais. E sabor. As ervas aromáticas nós temos aqui a salsinha, o manjericão, coentro, hortelã. E na hora da compra, como nós fazemos, Fabiane? A dica de escolha dessas hortaliças aromáticas é observar elas estarem com verde bem intenso e estarem firmes. Para conservação, a dica é colocar na geladeira dentro de um saquinho ou de um recipiente e de preferência não estar ao lado ou muito perto de frutas que respiram bastante, como por exemplo maçã ou pera. Por quê? Porque isso vai acelerar o amarelecimento das folhas. A folha estar amarelada indica que ela perdeu clorofila, que é o pigmento verde que pra gente ajuda a desintoxicar o organismo e também é antioxidante. Lembrando que todas elas têm várias funções no nosso organismo e devem estar em abundância no nosso cardápio. Fabiane, algumas pessoas não sabem diferenciar salsinha e coentro. Às vezes não gosta de um, leva pra casa e acaba jogando fora. Como que a gente pode fazer? É verdade, Aline, muitas pessoas diferenciam pelo cheiro, mas como nem todo mundo conhece, a gente tem que observar o formato da folha, que é bem diferente para a salsinha e para o coentro. A salsinha é mais esticadinha aqui, né? É mais esticadinha e o coentro é mais arredondado, é mais cheia a folha. Então observem isso na hora da compra. E agora é a hora da cebola. A cebola, o consumo regular, previne doenças do coração e mantém a saúde das nossas artérias. E no dia a dia, a cebola roxa, pessoal, ela é mais suave o seu sabor. Então é ideal para o uso em saladas e também em sanduíches. Há também a albina, não é isso, Fabiane? Isso, existe também a albina, que é uma outra variedade de cebola. Quem tiver curiosidade pode consultar o guia de variedades do programa Horta Escolha, que lá tem a descrição e o desenho de todas as variedades de cebola. E na hora da compra, como nós fazemos? Então, na hora da compra, nós temos que observar. Por exemplo, a cebola, quando ela está assim brotada, ela não está ideal para o consumo. Então, a gente não comprar uma cebola assim. Uma outra dica é observar, muitas pessoas não gostam de comprar cebola sem essa película externa, que é o catáfilo. Mas não tem problema a gente comprar sem esse catáfilo externo. Apenas a durabilidade dela seria um pouco menor. Mas como a gente não vai ficar armazenando cebola por 4, 5 meses, não há problema.
tá? Na hora da Mantém compra. as propriedades. Mantém as propriedades. Isso, ela não pode estar exudando líquido, que às vezes a cebola ela começa a apodrecer, ou durante o processo de cura, esse processo de cura, que é o processo, quando eu colho a cebola, eu deixo ela um tempo num local, para ela perder um pouco de umidade e desenvolver essa coloração desse catáfilo externo, essa película externa. Então, se essa cura não foi um processo bem feito, então às vezes na parte interna da cebola começa a exudar algum líquido e a cebola começa a deteriorar mais rápido. O gengibre, ele é anti-inflamatório, acelera o nosso metabolismo e também protege a membrana das nossas células contra a ação dos radicais livres. E na hora da escolha, Fabiane? Então, Aline, para o gengibre, a dica é observar se o produto não está quebrado. Se estiver quebrado, observar se não começou a crescer fungos e está deteriorando o produto, então a gente não compra, não utilizar. E uma outra dica é observar se o produto está fresco, observando a textura dele, se ele não está ressecado. Muitas vezes o produto começa a ficar velho, ele perde água e perde e fica todo ressecado, então a gente acaba não comprando e não utilizando. Exato. E quando já está ressecado, ele já perdeu parte de suas propriedades. Quanto mais fresco, maior a concentração de propriedades funcionais. Um alimento pouco conhecido é a cúrcuma. Ele é muito semelhante ao gengibre porque é da mesma família. Ele é um dos alimentos funcionais mais importantes. Ele tem um papel relevante na prevenção de vários tipos de câncer e também no tratamento de vários tipos. E também ele é essencial para a proteção do nosso sistema nervoso central, contra esse monte de toxina aí do meio ambiente. Para a compra, Fabiane, ele seria a mesma coisa do gengibre? Isso, para o produto in natura, as mesmas dicas do gengibre. Tá ótimo. Quando vocês forem comprar, vocês vão encontrar não muito essa raiz, é mais difícil. Vocês vão encontrar o desidratado. Só vejam na embalagem se não está escrito que ele tem uma mistura. Tem que ser só açafrão da terra ou cúrcuma. Essas duas nomenclaturas. Mas não comprem como açafrão comum, porque ele não tem as mesmas propriedades comprovadas. Chegou a hora das tão queridas pimentas. Elas são digestivas, antioxidantes e ajudam a acelerar o nosso trânsito intestinal. Mas se você tem refluxo ou dor de estômago, verifique a sua tolerância individual. E para escolher, Fabiane, dá uma dica pra gente. Então, Aline, nós temos uma imensa diversidade de pimenta. Elas variam em relação à coloração, em relação ao sabor e em relação à pungência, ou seja, à picância. Vocês podem consultar no Guia de Variedades do programa Horta Escolha, tem um quadro imenso de variedades das pimentas e lá ele esclarece melhor qual é cada uma. A pimenta do reino é uma das mais utilizadas e deixa o alimento levemente apimentado, porém o seu excesso pode ser prejudicial à saúde do intestino. A dedo de moça é mais suave e indicada para temperos de salada, frutos do mar e carnes. Já a malagueta e a bode amarelo têm sabor muito ardido e são utilizadas no preparo de molhos de feijoada, pratos baianos e carnes. Já a pimenta de cheiro é bem aromática, sendo muito suave. E sobre os pimentões, Fabiane? Então, Aline, muitas pessoas não gostam de consumir pimentão, principalmente o verde, por achar indigesto. Mas uma curiosidade é que o pimentão amarelo e o vermelho, na verdade, é o fruto maduro do pimentão verde. Por isso que ele é indigesto, a digestibilidade dele é boa, o sabor também é muito bom. Então não deixe de consumir as propriedades funcionais do pimentão e então tentem o amarelo e o vermelho. Fabiane, muito obrigada pelas orientações, viu? Muito obrigada, Aline, por essa oportunidade de estar aqui com vocês e estamos à disposição. E para o pessoal, se tiver alguma dúvida ou quiser conhecer mais sobre frutas e hortaliças, consulte o site do Horta Escolha. Pessoal, e agora vamos colocar a mão na massa. Começaremos pelo azeite gourmet picante, que é um azeite aromatizado. Nós vamos utilizar 3 unidades de pimenta dedo de moça e aí nós vamos utilizar ela inteira. Se você quiser um azeite mais picante, você pode partir. Sempre lavem bem e podem secar com papel toalha se for necessário. Também utilizaremos o alho, cortem no sentido do comprimento. E aí vamos colocar no vidro. Esse vidro, gente, tem que estar esterilizado. Se você nunca esterilizou, peçam pra gente o passo a passo que a gente ensina, é bem rapidinho. Lembrando também uma outra coisa. Para a compra do azeite, o ideal é que seja comprado em vidro escuro, como esse que a gente está vendo aqui. Por quê? Porque o azeite tem várias substâncias funcionais. E essas substâncias são sensíveis à luz. Então, se a luz bate direto no azeite, elas se perdem. Então, comprem no vidro escuro que protege mais. E agora vamos cobrir com o azeite.
Pessoal, essa mistura vai estimular o seu sistema imunológico e vai ajudar a proteger contra doenças do coração, porque você tem associado várias substâncias funcionais. Se você não tem um vidro escuro para conservar em geladeira, por exemplo, esse vidro aqui é claro. O que a gente vai fazer? Quando for armazenar na geladeira, coloque embrulhado num papel alumínio. Não tem problema porque ele não vai ter esse contato. E aí ele vai proteger contra a luz. E aí, claro, na hora de servir você pode levar para a mesa porque é super lindo, né, para decorar. Em geladeira, ele dura 30 dias, tá? Conservando todas as suas propriedades. E agora, vamos para o tomate seco. Essa receita é muito simples. E o primeiro passo dela vai ser a gente cortar os tomates. Tirem primeiro essa parte superior aqui. Cortem ao meio e retirem as sementes. Lembrando, pessoal, que o tomate é a principal fonte de licopeno da nossa alimentação. O licopeno é um antioxidante essencial no tratamento de vários tipos, na prevenção de vários tipos de câncer e também para doenças cardiovasculares. E agora disponham então esses tomates sem as sementes num tabuleiro. Não precisa untar, tá? O que a gente vai fazer agora? Salpicar um pouquinho de açúcar. Um pouquinho, tá? É uma colher de sobremesa. Por quê? Porque o tomate, gente, é muito ácido. Por isso que muitas pessoas, quando vão consumir molho de tomate, falam assim: nossa, eu consumi aquela lasanha ou aquilo e me deu muita dor de estômago. Porque o molho de tomate é muito ácido. Então vocês vão verificando a sua tolerância individual. Então a gente vai colocar um pouquinho de açúcar. Só realmente para tirar um pouquinho dessa acidez e dar um leve efeito caramelizado que é comum dos tomates secos. E o bom do tomate seco também, gente, é que como a gente vai desidratar ele, a gente tá concentrando as substâncias funcionais que ele tem. Agora ele vai para o forno, tem que estar pré-aquecido em torno de 80 a 100 graus, tá? Ai, mas eu não sei, eu tenho dificuldade. O que você pode fazer? Coloca no forno, tenta colocar no mínimo possível. Dá uma verificadinha quando derem uns 10 minutos. Se ele estiver grudando no fundo, você abre um pouquinho o seu forno e coloca alguma coisa para que ele fique entreaberto. Por quê? Porque ele não está conseguindo deixar uma temperatura tão baixa. Aí vai escapando a temperatura e fica como deveria. E aí, quanto tempo ele vai ficar? Vai depender do tomate que você vai utilizar e do seu forno. Mas ele fica entre 2 e 3 horas. Ai, mas é muito tempo. Mas ele vai ficar lá e você só vai dando uma olhadinha a cada 30 minutos, 40 minutos e vai fazendo as suas coisas, não te atrapalha. É uma receita maravilhosa de fazer. Com os nossos tomates já secos, a gente vai só montar agora. Vocês vejam que realmente é uma receita simples, é só o tempo de forno que é um pouquinho mais demorado, mas a gente está fazendo outra coisa, não tem problema. Vocês coloquem um pouquinho, reguem um pouquinho com azeite, porque ele é conservado no azeite. E aí coloquem um pouquinho de alecrim. Pode ser fresco ou seco, tá? Que a gente está usando seco. Um pouquinho de tomilho. Um pouquinho de pimenta de cheiro, se você gostar. Se não gostar também, tudo bem. Nós estamos, na verdade, sugerindo para vocês alguns temperos que tem uma boa combinação, mas aí não, eu quero orégano, eu quero salsinha desidratada, é conforme o seu gosto. É o seu tomate seco. Uma pitadinha de sal, umas folhinhas de manjericão. Coloquem mais tomates. Pessoal, as propriedades funcionais dos tomates estão principalmente na sua casca, então sempre priorizem receitas que as utilizam. E podem colocar mais uma camadinha de temperos.
esses alhos aqui na lateral. Sempre que a gente usa os temperos naturais, a gente não ganha só em sabor, você tem uma receita diferenciada, uma comida diferenciada, mas a gente ganha muito em saúde. Deixa de usar essas toxinas todas que incham a gente, que deixam a gente inflamado, e passa a usar uma coisa que é gostosa, que te dá prazer e também te dá muita saúde. Tá prontinho aqui o nosso tomate seco. Então agora vamos deixar a dica para vocês dos gelinhos de temperos naturais, se você ainda não faz. Às vezes a gente acaba utilizando o tempero pronto porque a gente está com aquela pressa, precisa temperar o alimento e não tem como pegar a erva fresca, lavar, picar. E a ideia aqui, na verdade, é facilitar o seu cotidiano. Então o que nós podemos fazer? Aqui nós temos manjericão, coentros, cheiro verde e o alho. Ou você pode fazer gelinhos de uma única erva aromática, ou você pode misturar as ervas, tá? Aqui vamos misturar um pouquinho de salsinha com a cebolinha. Vocês têm que encher com ervas aromáticas até 2/3 da quantidade da forminha. E o resto vocês vão preencher com o azeite. A gente pode pôr um pouquinho de alho. Gente, a gente já falou muito aqui, mas esses temperos prontos, vamos fazer uma só de coentro. Os temperos prontos, eles têm muito, além das químicas todas, tem muito glutamato monossódico, que ativa muito o nosso sistema nervoso central, pode, com o tempo, levar a gente à perda de memória, ou até propiciar mais o Alzheimer. O glutamato monossódico também, ele aumenta no nosso cérebro a sensação de dor. Então, se você tem alguma dor no corpo, consumindo alimentos com glutamato, você vai sentir mais dor, porque você vai estar com o cérebro mais sensível a esse sentimento. Aqui nós vamos fazer um pouquinho de manjericão. Vocês podem fazer também só de alho, se vocês quiserem. Vai da criatividade de vocês, da combinação que você gostar mais. O mais importante é saber que a hora que você precisar, você vai ter um tempero fresquinho, prontinho ali para você. Ah, e congelando perde as propriedades? Gente, se você fizer o congelamento certinho, colocar, a gente vai ensinar você a cobrir com papel manteiga, você só vai perder no máximo aí 10 a 15%. Vale muito a pena. E aí cubram com o azeite. E agora, cubram com o papel manteiga. Por que o papel manteiga? Porque ele é um material totalmente atóxico. A gente tem muito hábito de fazer congelamento com plástico filme. Só que esse é o material mais tóxico da nossa cozinha. E ele não deve ter contato direto com o alimento. Eu poderia, nesse caso, envolver, mas porque eu já coloquei o papel manteiga. Esse contato direto não é possível. Ou vocês podem fazer também com saquinho plástico, como a gente está fazendo aqui. Assim a gente vai levar ao congelador e ele dura até 2 meses. Então, algumas dicas finais. Para o nosso azeite aromatizado, faça e aguarde 24 horas na geladeira antes de começar a utilizar, porque é o tempo que os alimentos vão incorporando o sabor. E sempre que você quiser fazer, eu quero experimentar uma outra receita de azeite aromatizado, escolha aquela que não peça para você aquecer o azeite. É muito perigoso você fazer isso em casa. Por quê? Se você passa um pouquinho da temperatura ideal, ele perde as suas propriedades. Então sempre utilize aquelas que não aqueçam. Se você quiser aprender a fazer o de manjericão e o de ervas finas, escreve pra gente que a gente manda para você aí no nosso e-mail. E uma outra dica, em relação ao tomate seco, ele conserva as suas propriedades até 2 meses na geladeira. Então não deixe passar desse tempo, consuma. Eu acho difícil que vocês deixem passar desse tempo, porque é muito bom, vocês não vão conseguir. E, gente, aos pouquinhos, vamos incorporando esses alimentos naturais na nossa alimentação. Vão tirando aos poucos aqueles alimentos prontos, aqueles temperos lá que tem glutamato, que tem aquele monte de porcariada, porque vocês vão perceber uma melhora no seu humor, na sua disposição, na sua pele, até no seu intestino. Então é uma troca muito benéfica, que vale muito a pena. Bom, a gente não queria que acabasse, mas hoje a gente fica por aqui e a gente se vê no mês que vem com outras dicas para você. Até lá!